Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Olha, vamos dar continuidade na nossa videoaula hoje. Nós estamos vendo aí o módulo 2, né? Hoje nós terminamos de ver na aula passada a geopolítica do continente europeu, tá? Aí vimos a diversidade de povos que tem na Europa, a contribuição cultural que a Europa dá ao mundo, né? Devido a vários períodos, o Renascimento, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, tudo isso faz com que a Europa se torne esse grande centro cultural, conforme você vê aqui nesses portais, né? Nesses monumentos que nós encontramos no continente europeu, ok? Agora nós vamos para a página seguinte. Aqui nós vamos ver então as disputas, né? As disputas imperialistas que ocorreram na Europa. A Europa passou por duas grandes guerras mundiais, que vocês já estudaram, 1914 e até 1919, a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial, né? E 1939, 1945. Então houve mudanças territoriais na Europa. A princípio, nós tínhamos, como você vê nesse mapa abaixo, né, a Europa antes era formada por impérios, tá vendo aí? Por impérios, Império Russo, Império Alemão e assim por diante. Aí depois, a Europa com as guerras, que ela foi surgindo dentro da Europa, essas guerras mundiais, por poder, por território, ela vai dividir em duas partes, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Nós vamos ver que um lado vai se tornar capitalista e o outro lado, né, socialista. Capitalista comandado pelos Estados Unidos da América e o socialismo pela antiga União Soviética. Aqui nós temos então a Europa antes e aqui logo do lado tem um mapinha, a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Você vai perceber aqui, já começa a surgir alguns territórios, como Polônia, tá vendo aqui, ó? A própria Alemanha começa a surgir nesse período, ok? Agora aqui nós vamos ver na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? Aqui nós vamos ver outros territórios, tá vendo aí? Outros territórios após a Segunda Guerra Mundial. Olha aí, né? Deixa eu melhorar aqui a imagem, o foco, tá aí. Ok? Segunda Guerra Mundial. Aqui na legenda abaixo, você vai perceber o que na legenda abaixo? Nós temos aí países capitalistas, né? Esse mais verdinho, países socialistas e territórios, né? Alguns territórios que pertenciam à União Soviética. Aqui nós temos, né, países membros da OTAN, que é essa organização do Tratado Atlântico Norte, para defender o capitalismo na Europa e assim por diante. Aqui, logo no mapa ao lado, nós temos a pós-Guerra Fria. Você sabe que estabeleceu-se, né, um período de Guerra Fria na Europa, um período muito grande de Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria porque houve aí, né, um atrito ideológico entre duas grandes potências, a União Soviética e Estados Unidos, quem que prevalecia com seu sistema econômico. E aí vai dividir o mundo em dois grandes grupos. Isso foram chamados de período de Guerra Fria, né? Período de Guerra Fria. Então tá aí os países já aqui embaixo. Você vai perceber bem aqui embaixo que já vai surgindo outros países ligados então, né, ao próprio capitalismo. Deixa de ser socialismo e vai virar capitalismo mais recentemente, né? Principalmente após 1985, quando começam as mudanças na antiga União Soviética. Aí vai cair o Muro de Berlim, que você já estudou história. O Muro de Berlim vai cair aí entre 90, finalzinho, né? No início, final da década de 80, início da década de 90. Então vai mudar, e o mundo vai mudar. Esse é o pós-guerra. Essa é a Europa hoje, tá? Essa é a Europa hoje, ok? Então vamos mudar aqui. Aqui nós temos atividades, você pode fazer, que ela é sua, eu não me importo, viu? Pode fazer as atividades, tá? Primeiro lá, ó, que países surgiram após a Primeira Guerra Mundial. É só você olhar no mapa, você vai identificar os países, ok? Então toda essa página aqui, página de atividades. Aqui nós temos a influência econômica, né? A grande influência econômica da Europa. Então nós temos aí um período muito forte chamado período de globalização econômica. Então esse período
de globalização econômica é comandada pelo sistema capitalista. Você sabe disso, sistema capitalista, que é o que comanda o planeta até hoje, né? O que comanda a Terra até hoje é o sistema econômico chamado capitalismo. Então é chamado o capitalismo dos países ricos, é eles que comandam tudo, né? Essa grande globalização é feita pelos grandes países ricos. Lógico que os países pobres não têm tanto acesso a todas as riquezas que o globalismo, né, coloca no planeta. Então nem todos, você sabe, tem regiões muito pobres no nosso planeta. Então a influência econômica foi criando centros mundiais, né, regiões mundiais, que eles chamaram de nova ordem mundial. Então no final da Guerra Fria, a economia mundial ela prossegue. Os países com mais capacidade, né, econômica, os mais ricos, os mais cheios do dinheiro, né, eles vão comandar o planeta todo. Tá? Eles têm disponibilidade de capitais, né, eles têm tecnologia, que é importante a tecnologia, tá? Principalmente na tecnologia, na produção, qualquer tipo de produção. Eles têm melhor qualificação, né, o sistema capitalista tem melhor qualificação. Eu estou dizendo aqui os mais desenvolvidos, primeiro mundo, tá? Eles têm uma qualificação muito boa na mão de obra, né? Na mão de obra que vai para o mercado produzir. Alto nível de produtividade, os países de primeiro mundo têm, alto nível, essa nova ordem mundial pede isso, né? Ou seja, em menor espaço produzir bastante, tá? Então eles têm essa possibilidade por serem tecnologicamente mais avançados. E eles, né, esses países vão crescendo e eles vão se tornando concorrentes entre si também, né? Você vai ver os Estados Unidos, a Alemanha, a concorrência entre eles, Inglaterra, própria China, Japão, são países que eles praticam a concorrência, né? Quem vende mais produto, mais barato e assim por diante. Então o sistema capitalista vem promovendo um mundo chamado multipolar. Lembra que o mundo antes dessa globalização, ele era bipolar, lembra? Estados Unidos e União Soviética, muito bem, eles que comandavam tudo. Agora não, agora o mundo é multipolar, outros países vão surgindo na economia, vão surgindo para também concorrer, tá certo? Então essa é a influência econômica. Então agora nós chamamos isso de nova ordem mundial. Aqui nós temos, né, um gráfico, né, um gráfico com tabelas sobre o PIB, né, Produto Interno Bruto da economia mundial. Então tá aí esse quadro, né, essa esfera, essa pizza recortada aí. Aí tá o PIB da China, né? E nós vamos vendo Estados Unidos, que ainda é o maior, né, é o mais forte. E aí vem depois os outros países com as suas riquezas, a sua produção no mundo, tá certo? Então, pela legenda, pelas cores, você vai vendo as regiões, a Europa, a Ásia, né? A África, você vai vendo aí a produção do PIB de cada um. Vamos virar a página aqui. Aqui temos aqui na página tem o PIB por habitante, né? Chamado PIB per capita, né? PIB por habitante. Então está aqui em 2008, está bem defasado já isso aqui, né? Aqui nós vamos ver os países e a produção. Você pode ver que Luxemburgo é um país pequenininho da Europa. Você pode ver que ele tem aí um PIB grande, né? A produção, né? Eles conseguem produzir dentro de um minúsculo país, que é Luxemburgo, ali na Europa, eles conseguem produzir bastante por habitante. Então tá aí a relação. Aí depois vem a Holanda também, né? Holanda, Países Baixos, aí vai indo os países aí, tá certo? Com a produção mundial, produto interno bruto. Países mais inovadores, né? Países mais inovadores aqueles que produzem bastante, países que têm condições de dar uma renda per capita altíssima para a população, altíssima. Aí vem Suíça, Suécia, Países Baixos, que aí está a Noruega aqui, né? Tá aí, ó, a Holanda, né? Estados Unidos, aí vai, olha os países aí de produção, dão condições melhores de vida para a sua população, tá certo? Esses são a maioria dos países. Então o Brasil ocupa aí número de 69, o Brasil está longe ainda, né? É porque o Brasil faz péssima distribuição, né? E por fazer péssima distribuição, ainda nós temos um problema sério no Brasil devido à corrupção, por isso que ele está aí
quase entre os 100 países ainda. Nós temos aí 200 e poucos países do mundo. O Brasil ocupa na questão de países mais inovadores, países que têm mais divisão per capita, etc. Então o Brasil ainda está muito longe ainda. A corrupção também ajuda muito nesse sentido, né? Aqui nós temos, na página seguinte, nós temos uma tabela, né? Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, o famoso IDH, que vocês já estudaram bastante sobre o IDH, né? Então tá aí essa grande tabela. Então nós temos aqui o primeiro IDH aqui, né? Muito elevado, IDH muito elevado, Noruega. Então eu sabe que o IDH vai de 0 a 1, né? 0 a 1. Aí vai 0,0001, 0,002, vai indo, tá? Então a Noruega tem 0,949. Então é altíssimo o IDH. Tendo IDH alto, condições escolares boas, condições de saúde boa, condições de moradia boa, condições de transporte boa, tudo é bom quando o IDH é alto. Tudo é bom. IDH baixo, sempre nós vamos ter dificuldade, né? De distribuição, etc. Então aí temos a Suíça, a Alemanha, Dinamarca, Singapura, aí tem do mundo inteiro, né? Você vai vendo aí o índice de desenvolvimento humano dos países. IDH, aquele primeiro que eu falei é muito elevado, né? Agora aqui tem o IDH, um IDH elevado. Então nós temos aí, vem Bielorrússia, Omã, Barbados, Uruguai, né, Bulgária. Agora esse aqui é de 2016, está um pouco defasado já, né? Nós já estamos em 2020, então tem aí 4 anos de defasagem. Mas aqui tem os países de IDH elevado. Por exemplo, você pega o Uruguai aqui, deixa eu tirar o foco aqui. O Uruguai ele está com IDH de 0,795. Aí vai, depois nós temos aqui na nossa tabela o IDH médio. Então está aqui Moldóvia, Botsuana, Gabão, Paraguai, Egito, esses são de IDH. Está na faixa de 0,600, né? Até de 600 para baixo, tá? De 600. Até 701 está no IDH elevado. Depois IDH, esse índice de desenvolvimento humano é médio, tá vendo aqui, ó? Então nós vamos vendo aqui, olha aí, esses países que é chamado IDH médio, tá? Alguns países. Depois nós temos, né, IDH médio, vamos aqui encontrar, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem IDH elevado, é 79º, tá vendo aqui, ó? 79º IDH elevado. Então o Brasil está aqui no IDH elevado, ele está com 754 em 2016, tá? Aí vem os baixos, aí vem aqueles coitadinhos, né? Esses têm aqui o IDH bastante baixo. Então tá aqui a Suazilândia e tal, né? Quem mais tem aqui? Aqui nós temos a Síria, Angola, Tanzânia, a maior parte dos países africanos, né? A Tanzânia, Nigéria, Angola, Suazilândia, tudo países, Camarões, Papua Nova Guiné, não, Zimbábue, são países africanos que têm IDH baixo. E aqui, só por curiosidade, né? IDH baixo, nós temos aqui a República Centro-Africana. Olha que absurdo, 0,352, isso aqui é um absurdo. Níger, Chad, Burkina Faso, Burundi, esses são de IDH bastante baixo. Tá aqui essa tabela, então, deixa eu virar agora aqui, tem mais umas perguntinhas aqui sobre a tabela, que você pode responder, tá bom? Essas perguntas aqui da tabela, ok? Então você certamente percebeu que países como o Reino Unido, França, Suécia, Finlândia, sobretudo a Alemanha, representam mais da metade do PIB do mundo, né? Ou seja, concentração de riquezas nesse país, certo? A crise econômica provocada a partir de 2008, iniciada no sistema bancário e financeiro dos Estados Unidos, afetou também esses países. E para tentar saná-la, muitos tiveram que abrir mão de investimento do setor público, né? Então, para poder recuperar a economia. Vai provocar desemprego, recessão na economia e assim por diante. Tem que tomar posturas, né? Os países têm que mudar a sua postura para recuperar a sua economia, ok?
Aí, então, aqui nós temos um quadro abaixo, tá vendo aí o quadro abaixo, que é uma pesquisa de opinião entre a população europeia sobre a atual situação da União Europeia. A União Europeia é sempre questionada. Recentemente você viu que a Inglaterra saiu da União Europeia, tal, então está sempre sendo questionado. Então aqui está uma pesquisa de opinião, né, da população sobre o que eles acham da União Europeia, tá certo? Então está aqui alguns países que pretendem mais cedo ou mais tarde abandonar a União Europeia e outros que, né, querem permanecer na União Europeia. Você vê que a Grécia está com dificuldade bastante, a Grécia, a Itália, de permanecer na União Europeia, né? Mas a maioria quer permanecer na União Europeia porque é questão comercial, né? Você está na União Europeia, você tem como importar produtos bem mais baratos dentro da própria União Europeia, ok? Aqui abaixo nós temos a explicação do Brecht, né, que lembra que é a saída. Esse livro está um pouco defasado, já que nós sabemos muito bem que o Reino Unido saiu da União Europeia, né, tá independente agora, está vivendo independente. Esse foi o Brecht, tá bom? Que é a saída do Reino Unido. Quando eu falo Inglaterra, você entenda Reino Unido, Escócia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda, contempla aqui o Reino Unido, ok? Então eles já não estão mais, esses países não estão mais no Reino Unido. Virando a page, né? Virando a page, que não há necessidade, a influência cultural. A influência cultural, tá certo? Vamos ver a influência cultural da Europa. Deixa eu ver, aqui tem uma casinha, Minha Casa Minha Vida aqui para vocês, hein? Meus meninos, tá aqui, ó. Tarefa 7. Seja bem-vindo à tarefa 7, tá bom? Vamos então à influência cultural europeia. Então nós sabemos muito bem que a Europa, né? A Europa é a base cultural da Europa Ocidental. Ela foi grandes impérios coloniais, né? A Europa, apesar da sua diversidade cultural interna, ela é fruto de sua formação, tá? Fruto de sua formação. Então, uma mistura de muitos povos de várias regiões do continente, não só de regiões do continente europeu, mas também de outras regiões de outros continentes. Então, ali vai surgindo, então, vários patrimônios históricos, né? Vários patrimônios históricos, grandes avanços na organização humana, né? Na Europa, que vai surgir toda a organização das cidades, principalmente cidades, grupos, né? As grandes escolas, as grandes universidades, vai começar na Europa, né? Então, a Europa, devido à sua produção industrial, ela vai interferir na questão cultural em várias partes do mundo. Então, por suas riquezas, né, ela vai se tornar rapidamente um país com uma certa liberdade individual na política, na religião, ou seja, nos direitos humanos também. Nos direitos humanos também. A construção dos Estados-nação, né, como você está vendo aqui no texto, a construção dos Estados-nação, ela acabou agregando no mesmo território povos, grupos que são originários de determinada região, falam o mesmo idioma e têm costumes, hábitos, história, tradições e cultura em comum, tá certo? Então, agrega uma série de povos, nós vimos um pouco anteriormente, né? Agrega uma série de povos à Europa, uma série de povos. Por isso você vai ver aí, né, a Europa com bastante força política, força militar, né? Logicamente esses povos buscam seus interesses, muitos grupos ainda reivindicam seus direitos territoriais na Europa e culturais. Nós temos ali, por exemplo, regiões consideradas separatistas na Europa, que disputam territórios, quer formar um país. A Europa não concorda, né? Os outros países europeus não concordam. Por exemplo, é o caso dos bascos, né? Você pode ver que está assinalado ali os casos dos bascos entre a Espanha e França. Eles querem um território, eles querem formar um país chamado País Basco. E eles estão no norte da Espanha e ali na França. Eles ocupam esses dois países, um pedaço desses dois países. E a Espanha nem a França não quer liberar nenhum trecho, nenhum pedaço, nenhum território, nem terra para o País Basco. Então, nós temos outro problema da Galícia, né? Entre Espanha e Portugal também,
que quer independência, os lapões entre a Noruega e Suécia, que é outro povo também que quer território, quer país, chamado País Lapão. Nós temos também entre os holandeses, né, de Flandres, entre Bélgica e Países Baixos também, querem viver as suas independências. Os católicos e os protestantes ali na Irlanda do Norte, né, na ilha da Irlanda, ali tem problemas com os ciganos também, ali há uma disputa muito grande por território entre católicos e protestantes na Irlanda. Até que a Irlanda é separada em duas Irlandas, né, Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Então tá aí, ainda a Europa tem algumas confusões da questão territorial, tá certo? Muito bem. A Catalunha, que é mais recente também, Catalunha, tem provocado bastante atrito entre os povos. Basta você ler esse textozinho a seguir aqui, ó. Catalunha aprova início de processo para se separar da Espanha, mas a Espanha não aceita, não aprova a separação, de jeito nenhum, a separação da Espanha. A Espanha não aceita que a Catalunha mude. Aí já houve atritos mesmo, não sei não se não vai ser uma guerra civil entre a Catalunha, né, e a Espanha ali, tá certo? Vamos aguardar esse desenrolar desse atrito. Aqui nós temos então a Espanha, divisão política, né? Tá aqui, né? Aí Portugal. E nós vamos ter a Catalunha, onde eu acabei de falar, aqui a Catalunha, que quer a separação do resto do território, tá certo? Então eles vivem aí em atrito. Eles querem formar um país aqui dentro da Espanha, tá vendo? Mas a Espanha não aceita de forma alguma, ok? Muito bem. A influência militar, tá? A influência militar, que daqui a pouco eu gravo um outro vídeo para vocês da influência militar. Grande abraço para vocês, até daqui a pouco. Beijos. Ei, nono ano, tô com saudade de vocês da aula presencial, hein? Tchau.